Olá, amigos. Começa agora mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje iremos falar sobre espíritos. Por que Deus cria espíritos? Porque alguns espíritos são bons, outros são maus. O espiritismo é cristão? Conosco para responder estas e outras perguntas, Richard Simonetti. Olá, Sidney, é a nossa satisfação estarmos aqui mais uma vez para tratarmos de temas muito importantes em relação à nossa economia espiritual, o aproveitamento da jornada humana, falar do espírito. Todos nós somos espíritos. Charles, a primeira pergunta que surge para nós é: quem é o espírito? Conforme está em O Livro dos Espíritos, os espíritos são seres pensantes da criação, que ocupam, segundo os mentores espirituais, todos os quadrantes do universo. O Espiritismo nos diz que tudo que se move no espaço tem comunidades de espíritos, sejam estrelas, astros, planetas, tudo tem espírito habitando. Deus não criou os astros, as estrelas, os planetas por mero diletantismo. Ele naturalmente tem os seus objetivos. E faz parte dos objetivos de Deus a criação de espíritos. E qual seria a finalidade? Por que, afinal de contas, Deus criou espíritos? Ele estava se sentindo solitário? Aí só perguntando para ele, né, Cid? Eu acho que é dessas perguntas que não dá para a gente responder. Né? Por que Deus criou os espíritos? Naturalmente ele tem as suas finalidades na economia do universo, né? Mas é um assunto para Deus. Né? Richard, costuma-se dizer que quando nasce uma pessoa, que nasce também o espírito. O espírito é criado no momento da concepção? Não. O Espiritismo nos diz que nós viemos dos seres inferiores da criação. O espírito faz parte de um lento processo de aprimoramento de princípios espirituais que animam os seres inferiores da criação. A base é o seguinte: o Espiritismo nos ensina que tudo que tem vida tem um princípio espiritual em evolução. Seja um vegetal, seja um animal, pega uma árvore, um arbusto, um inseto, um animal, um peixe, uma ave, tudo tem um princípio espiritual em evolução, que vai se desenvolvendo em complexidade através do processo reencarnatório. Esse princípio espiritual também reencarna. Ele anima os vários corpos que nós temos, as várias espécies e raças, tanto no plano vegetal quanto animal, até atingir a complexidade necessária para que ele comece a ensaiar a razão. Ele conquista o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, torna-se um espírito. Esse processo é lento, leva milhões de anos. Quer dizer, então, que o espiritismo aceita a teoria de Darwin? Sim. Hoje a teoria de Darwin não há por que nós negarmos, até porque é um fato científico hoje. Não é uma mera proposta de Darwin. A teoria evolucionista já está suficientemente demonstrada, comprovada, e abundam as comprovações relacionadas com a teoria. Então não há por que negar. O Espiritismo, desde a codificação, um detalhe importante, Darwin foi contemporâneo de Kardec, né? Kardec na França, em Paris, Darwin na Inglaterra. Quando o livro A Origem das Espécies, o livro onde Darwin desenvolve a sua teoria, foi lançado, foi em novembro de 1859. O Livro dos Espíritos antecedeu em 2 anos, né, que foi lançado em abril de 1857. Então, eles eram contemporâneos. E Kardec, já em A Gênese, que é uma das obras da codificação, ele aceita a teoria evolucionista de Darwin e, mais que isso, ele fala que não há apenas os seres vivos que evoluem. O princípio espiritual que anima os seres vivos evolui também. Então, nós sabemos que o aparecimento do homem na Terra demandou aí milhões, talvez bilhões de anos, na oficina da natureza, no lento aprimoramento das espécies animais que foram se desenvolvendo em complexidade até atingir o ápice da evolução, que seria o aparecimento do homem. Ora, se esse corpo que nós usamos na Terra, né, todos nós usamos, ele demandou aí milhões, talvez bilhões de anos na oficina da criação para ele ser preparado, por que o espírito deveria nascer num passe de mágica? O Kardec fala que o espírito vem também num lento aprimoramento.
animando os seres inferiores da criação, até também atingir a complexidade necessária para conquistar a razão. Aí se torna um espírito. Richard, você me deixou preocupar agora. Isso significa então que o meu cão, o meu cachorro de estimação, um dia será um espírito? Então preciso tomar cuidado com o que eu faço com ele? Tanto quanto você já foi um cachorro também, né? É uma ofensa ou é um elogio? Não, nenhum nem outro, apenas uma colocação. Todos nós viemos dos seres inferiores da criação. Então não dá para estabelecer uma escala. Como é que foi a coisa? Você foi gafanhoto primeiro, depois você foi um outro animal qualquer e foi subindo? Não, até porque espécies surgem e espécies desaparecem ao longo da evolução. Mas existe um degrau, um conjunto de degraus que nós vamos subindo e desenvolvendo aos poucos. O seu cão, daqui a milhões de anos, passando por sucessivas reencarnações, ele sem dúvida alguma vai conquistar a razão também, vai ser um espírito. Então quer dizer que os hindus não estão destituídos totalmente de razão quando falam que alguém vai reencarnar como árvore ou como animal? Não, nesse particular eles estão equivocados, porquanto eles defendem a ideia da metempsicose, segundo a qual, por castigo, o ser humano pode, de repente, encarnar como animal, ou como um vegetal, ou como um inseto. Não, o Espiritismo nos diz que a evolução ela só vai para frente, nós não retrogradamos, não voltamos. Não há possibilidade do cidadão que hoje é um espírito, um ser pensante, amanhã reencarnar como um macaco, ou como um orangotango, ou como um jacaré, uma cascavel, embora muita gente bem o mereça, né? Muita gente bem o mereça. Mas é uma ideia equivocada. A teoria reencarnacionista indiana, aliás, os hindus, a Índia constitui o país mais reencarnacionista do mundo, né? Lá a grande maioria da população é reencarnacionista. Mas com essa visão um tanto desfocada do que é realmente a reencarnação. Nós estamos no final deste bloco, Richard, mas vamos ver se dá tempo para você responder o seguinte. Essa transmutação, essa evolução, acontece toda ela aqui no planeta Terra? Não, ela acontece em várias escalas, né? Naturalmente, o princípio espiritual em evolução que anima os seres inferiores, ele pode fazer estágios variados aqui na Terra, mas a definitiva transmutação de princípio espiritual em espírito, segundo Emmanuel, não acontece aqui na Terra. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz que essa evolução final do princípio espiritual para o espírito se passa em outros planos do infinito. Então, não dá para dizer que o seu cachorro de estimação amanhã já vai ser um espírito. Não, essa transição vai se dar em outros estágios e até em outros planetas, em outros mundos. Richard, será que houve alguma falha de Deus? Porque nós percebemos que Deus criou espíritos bons, espíritos maus, espíritos virtuosos e espíritos viciosos. Houve alguma falha por aí na criação? Não, isso daí não faz parte da criação de Deus. Deus, segundo está em o livro dos Espíritos, ele nos criou simples e ignorantes. Então, através de múltiplas existências, né, no transcorrer de milênios, talvez milhões de anos, é que nós vamos evoluindo devagarinho até atingir a perfeição, que é a destinação final do Espírito criado por Deus. Todos nós chegaremos lá, quer queiramos, quer não, porque essa é a vontade de Deus, que não falha jamais em seus objetivos. Agora, essa pergunta que você fez é pertinente, porque as pessoas olham aqui o mundo em que vivemos, por exemplo, há pessoas boas, pessoas más, virtuosas e viciosas. De repente, parece que uma coisa não está bem engrenada. Você já viu um ovo choco? Já. Já arrebentou um ovo choco? Já. E o que você viu lá? Isso, quando era moleque, no sítio do meu avô, de vez em quando, com as traquinagens, a gente tentava fazer o pintainho nascer antes da hora. E o que a gente encontrava era uma coisa horrível, fétida. Viscosa, viscosa, né? E mal cheirosa. Então, mas se você não mexer no ovo e deixar que a natureza siga o seu curso, em breve a casca vai romper-se e vai surgir o pintainho, que é uma obra-prima de Deus. Então eu sempre digo que nós somos espíritos em gestação no ventre da natureza. Nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, esse é o detalhe. Né? Nós temos aqui na Terra espíritos aí com 50 mil anos, com 20 mil anos, com 100 mil anos.
Quanto mais velho é o espírito, maior a sua experiência e, naturalmente, ele vai se ajustar melhor às leis divinas. Então, nós somos todos aqui na Terra ainda espíritos em gestação no ventre da natureza. Então, o mal que há na Terra é o bem que ainda não chegou, tanto quanto há trevas, enquanto a luz não se faz. Então, nós não somos filhos acabados de Deus. Se você for para um planeta superior, o chamado mundo ditoso, de que fala Kardec, em estágio superior, habitado por espíritos perfeitamente sintonizados com os propósitos da criação, com a vontade de Deus, lá é um paraíso. Né? Seria como se nós estivéssemos nos transferindo para o paraíso. Todos são bons, todos são conscientes, todos respeitam as leis divinas, todos praticam o bem. Então, por quê? Porque são espíritos já em estágios mais elevados. Aqui nós estamos vendo espíritos em gestação. Nós estamos em processo de desenvolvimento. Daí, essa diversificação que nós vemos, exatamente pelo fato de que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Cada um foi criado há 50 mil anos, 100 mil, como eu já falei. Então, essa diversidade de aptidões até, de tendências, maneiras de ser, de vícios ou virtudes, ou o espírito é mais atrasado, ou ele já é mais evoluído, mais adiantado, mais velho, né? Já assimilou melhor os propósitos da criação. Você falou que nesses mundos mais elevados, tudo corre bem, tranquilo, e lá existem apenas espíritos que pensam, agem e pensam no bem, né? Agem no bem. Ao contrário, Richard, nos primórdios da criação do planeta Terra, aqui já existiam espíritos inferiores? Não, o espírito inferior, quando você fala em espírito inferior ou superior, você estabelece uma relação. Né? Você pega, por exemplo, um espírito como Jesus, quem está abaixo dele é espírito inferior, quem está acima dele é espírito superior. Embora eu não possa dizer superior, porque Jesus, a meu ver, chegou no ápice da evolução. Mas aqui, em relação a todos nós... Há um relativismo. A coisa é relativa. Eu posso considerar inferior aquele que está abaixo de mim, e a superior aqueles que estão acima. Isso envolve idade, né? Envolve idade. Agora, é lógico que a Terra, nos primórdios, é só avaliar um pouco os estudos antropológicos da humanidade, você vai ver, a coisa de 5, 10 mil anos, havia muito mais maldade, muito mais coisas erradas do que acontece hoje. Então, na Idade Média, não precisa ir muito longe, na Idade Média o mal imperava muito mais do que impera hoje. E se o mal aparece hoje é porque os meios de comunicação estão muito desenvolvidos, então ele aparece mais. Mas no passado, quanto mais nós recuamos, a gente vai notando que o homem é mais atrasado, mais comprometido com o erro, com o vício, com o crime. Você já falou a respeito disso hoje em nosso programa, mas eu queria voltar a essa questão. Se a maldade, as mazelas, as imperfeições são coisas que o espírito deve superar, isso significa que um dia nós chegaremos à perfeição? Todos seremos perfeitos? Ah, sim, todos. Isso daí é uma lei divina, né? O Espiritismo caracteriza bem isso. Não há para o Espiritismo a ideia da perdição eterna. As religiões tradicionais, de um modo geral, falam que, de repente, o espírito pode se comprometer num comportamento totalmente irregular, criminoso, e ele vai parar no local como o inferno, vai ficar lá o resto da eternidade, sofrendo as consequências do mal que ele praticou na Terra. Isso implica numa certa injustiça, em primeiro lugar, né? Porque não há crime que justifique a pena eterna. Se uma criança, por exemplo, comete tem uma ação qualquer que possa representar algo de prejuízo para o próximo ou para alguém, não justifica que você vai pôr a criança na cadeia o resto da vida, uma prisão perpétua para ela. As penas eternas lembram um pouco isso, né? Parece que porque não há crime que justifique que você sofra o resto da eternidade. Então, para o Espiritismo, isso não existe. E o Espiritismo nos diz também que um espírito que fosse para a pena eterna no inferno, ele representaria um fracasso de Deus. Né? Não conseguiu evitar que um filho dele fosse para o inferno. E pior, não consegue tirá-lo de lá. Então aí o Espiritismo é bem claro ao nos dizer que ninguém está perdido para a eternidade. Todos nós estamos submetidos a leis de evolução que mais cedo ou mais tarde nos farão tornar aos bons caminhos quando nós nos transviamos.
todos nós colhemos as consequências de nossas ações. Então, o cidadão que pratica o mal, a vida vai cobrar dele o mal praticado, o mal se vai voltar contra ele, e ele vai acabar aprendendo que o mal não é uma coisa interessante, né? Vai acabar voltando-se para o bem. E é assim que nós vamos evoluindo, né? Através das experiências, submetidos a uma lei de causa e efeito que traz sempre de volta para nós aquilo que nós fazemos. Assim a gente evolui. Charles, nós estamos sendo vistos e ouvidos por pessoas de várias religiões. E ouvindo o que você está falando a respeito da doutrina espírita, no atacado, tem-se a impressão de que o espiritismo não é muito diferente das outras religiões, não? O que você quer dizer com isso? Eu acho que nós acreditamos em Deus, acreditamos que devemos agir sempre no bem, que nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Irmãos de outras religiões não pensam da mesma forma? Exatamente, não há dúvida nenhuma. Todos nós responderemos pelas nossas ações. Eu já comentei, tenho comentado várias vezes, basicamente, nos princípios básicos, as religiões se identificam mais ou menos. Elas são mais ou menos iguais. Todos acreditam em Deus, acreditam na imortalidade da alma, nas consequências das ações humanas no mundo espiritual. Então, no atacado, eu diria que as religiões estão mais ou menos identificadas. Agora, no varejo, nos detalhes, é que surgem as diferenças, né? Como o Espiritismo a nos dizer, por exemplo, que não há penas eternas. Ele vai sofrer o resto da eternidade as consequências de suas ações, o que seria uma tremenda injustiça, porque não há crime que justifique as penas eternas. Então, nesse particular, o Espiritismo é muito claro e até muito animador, dizendo-nos que o processo de redenção faz parte do nosso caminho. Você pode errar, mas você vai se redimir, sim, porque a lei vai te ensinar. Você vai aprender no processo reencarnatório, voltando muitas vezes à carne, sofrendo sempre as consequências do que você fez no passado, e assim você vai aprendendo a distinguir o que é bom, o que é mal, o que serve e o que não serve. O valor de uma doutrina como o Espiritismo, que vem de informações da espiritualidade, é essa questão de acelerar a nossa evolução, né? Eu entendo que a mensagem de Jesus, a mensagem das religiões de modo geral, em particular eu diria de Jesus, e a mensagem do Espiritismo, representam para nós assim como que um mapa para que você possa alcançar uma determinada região mais rapidamente. Se, por exemplo, você tem que sair de Bauru e ir para São Paulo, digamos que você fosse a pé, né? E você não tivesse noção nenhuma do caminho, você ia bater cabeça durante muito tempo até descobrir onde está São Paulo. Agora, se você tiver um mapa, beleza, com esse mapa você sabe por onde vai andar, você vai chegar muito mais depressa. O Espiritismo é o nosso GPS, então? É um GPS. Eu diria que Jesus, né, o Evangelho já é um GPS. E o Espiritismo mais ainda por nos dar uma noção mais clara, mais objetiva da vida espiritual e das consequências das ações humanas no mundo espiritual. Nós, na verdade, Sidney, nunca seremos suficientemente gratos a Deus pela bênção dessas duas revelações, né? Tanto de Jesus, que é a revelação do amor, quanto o Espiritismo, que é a revelação da razão, nos conscientizando de nossas necessidades evolutivas, do que estamos fazendo na Terra, de onde viemos, para onde vamos. Eu vejo que o problema fundamental das pessoas, de um modo geral, é a pessoa se situar aqui na Terra, né? Você nota que as pessoas, de modo geral, estão meio perdidas. Se você perguntar, eu já me dei ao trabalho de perguntar assim em cursos, inclusive, que são ministrados no Amor e Caridade, Centro Espírita Amor e Caridade que nós frequentamos, o que você está fazendo aqui na Terra? De onde você veio e para onde vai? As pessoas ficam meio perdidas, não têm muita ideia, não. O cidadão não consegue se situar na vida. Tanto é que o imediatismo terrestre é um móvel das ações humanas. O cidadão está preocupado apenas em comer, dormir, trabalhar, procriar, divertir-se, né? É por aí a coisa, né? Então, os prazeres da vida é o trabalho, é o sustento, é a subsistência, cuidar dos filhos. Mas não existe uma ideia de que há um objetivo. Nós estamos aqui com um objetivo precípuo, que seria a nossa evolução. E quando eu falo isso para a pessoa leva um choque, mas estamos aqui para evoluir. Você não tem muita ideia a respeito do assunto. Estamos chegando ao final deste bloco, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos.
obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar. Um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje temos conosco Richard Simonetti, escritor e orador espírita. Richard, durante todo o nosso programa de hoje, eu percebi que você referiu-se a Jesus com muito respeito. E surge para o telespectador e para nós também esta pergunta: Jesus teria sido o espírito mais perfeito que passou pela Terra? Isso está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? E o mentor responde numa palavra: Jesus. Né? E é interessante que Kardec comenta que Jesus é realmente a figura maior da humanidade. Ele foi aquele espírito sintonizado com Deus e, em face da sua elevação, é que ele, sob inspiração divina, pôde traçar essa orientação toda relacionada com a vivência do amor, que é a lei maior de Deus. Você me perguntar como é que você resumiria essa revelação de Jesus? Amor, né? A revelação do amor. Aquele o fazer ao semelhante o bem que gostaríamos nos fosse feito, relevar as faltas, trabalhar, amar, ajudar, sempre no sentido de construir um mundo melhor. Essa é a grande revelação de Jesus, figura maior da humanidade. Agora um detalhe, Sidney, as pessoas até se surpreendem quando eu falo isso, mas Jesus está onde nós chegaremos um dia, tanto quanto ele esteve onde nós estamos hoje. Seremos um dia, então, como Jesus? Chegaremos à comunidade do Cristo. Então, essa que é, a meu ver, a beleza do Espiritismo. O Espiritismo nos diz que todos nós estamos destinados à perfeição, pelo processo reencarnatório, colhendo as multifárias experiências, tanto na Terra quanto em outros planos do infinito. Estamos todos em evolução. E chegaremos lá. Agora, quanto tempo vai levar para chegarmos lá, a um estágio como o de Jesus, a nos ombrearmos com Jesus? Quanto tempo vai levar? Isso depende do esforço de cada um. Milhões de anos, bilhões de anos, nós temos aí a eternidade pela frente. A quantidade, o tempo que vai levar, não importa. Existe a eternidade, nós somos imortais. Mas nós chegaremos lá, pode levar bilhões de anos, um dia nós seremos também um preposto de Deus. Eu entendo, Sidney, que a beleza do Espiritismo está aí. Não há preferências, quer dizer, Deus não criou um espírito puro e perfeito, que é o seu filho. Ele fala, esse é meu filho, Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, filhos dele. Nos criou com objetivos específicos. Então não há nenhuma diferenciação. O cidadão que nasce, esse cidadão parece que ele foi agraciado por Deus, ele é bonzinho, ele é virtuoso, é inteligente, é um gênio. Ele não foi agraciado por Deus, não. Ele é alguém que traz experiências do passado. O que estamos sempre enfatizando em relação ao processo reencarnatório. Você pega um Mozart, por exemplo, que com 4 anos ele já saía tocando piano e com 7 anos estava compondo, um prodígio, né? Um negócio inacreditável. Mas o Mozart era um espírito que, milenarmente, voltado para a música, né? Treinando, fazendo, desenvolvendo, estudando. Aquela ideia, o gênio e a paciência que não acabam, um Mozart é a paciência que não acabou em relação à música, né? Está aprendendo sempre, de tal forma que ele consegue superar até as limitações do processo reencarnatório,
e se apresenta já menino na plenitude da sua vocação musical. O que aconteceu com Jesus? Jesus, com 12 anos, ele maravilhou os doutores da lei, né, com os valores de uma sabedoria invulgar, inconcebível num adolescente. Questionado pelos doutores da lei, lá isso está no Evangelho, ele falou de igual para igual, com uma sabedoria incrível que deixou pasmos os senhores do templo. Por quê? Porque Jesus já trazia esse patrimônio com ele, inclusive com a vantagem de que, sendo um espírito tão evoluído, ele superou o choque biológico da reencarnação, que impõe o esquecimento do passado, e se apresentou desde o princípio na plenitude da sua sabedoria. Grande Jesus. Por isso, podemos afirmar, para encerrar o programa de hoje, que o Espiritismo é cristão. Não há dúvida nenhuma. Falar que o Espiritismo não é cristão é desconhecer a doutrina. Basta ler as obras. Não existe um só livro de Kardec onde ele não enalteça a figura de Jesus, situando-o como grande missionário divino. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, Richard. Até uma próxima oportunidade. Você sabe o que é reencarnação? Sabe se existem fundamentos religiosos e científicos para comprovar a reencarnação? Estas e outras perguntas nós vamos fazer ao nosso entrevistado no nosso próximo programa. Você também pode participar do nosso programa Despertar. Acesse o nosso site www.tvseac.com.br, SEAC, de Centro Espírita Amor e Caridade, www.tvseac.com.br, e a nossa página no Facebook, facebook.com/tvseac. Envie as suas perguntas e sugestões para o nosso programa. Até uma próxima oportunidade.